avaliar cada e tentar ajudar que esse projeto cresça, se desenvolva, coisas interessantes que elas não acabem, coisas que já tenham impacto comprovado e assim por diante. A gente preferiu ir nesse caminho, ao invés de achar que o caminho próprio, através de um projeto nosso próprio, seria melhor do que tudo que está aí, e tanta coisa bacana, tanto projeto legal está aí se desenvolvendo e acontecendo, né? Então, nós preferimos esse caminho por conta disso, né? A nossa missão é promover a qualidade da vida. Não, volta. A nossa missão é promover a qualidade de vida e desenvolvimento integrado de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, gerando impacto e transformação permanentes. O que quer dizer que, para nós, é muito importante a gente entender o impacto das nossas ações, né? Ou seja, para saber o quanto do apoio está gerando, do outro lado, realmente um valor de aprendizado, um valor de desenvolvimento, né? Nós atuamos por meio do processo, então, de grant making, possibilitando, assim, o fortalecimento das organizações que planejam ou trabalhem com causas alinhadas à nossa missão, né? Então, muito do nosso trabalho é ir atrás de organizações que tenham a ver com o que a gente está objetivando e, através delas, então, ter o impacto que a gente gostaria, né? Seguindo, como a gente atua, né? Então, de novo, nós não temos projeto próprio, e a gente sempre atua em parceria com instituições alinhadas aos nossos critérios, né? Temos um agradecimento grande ao IS, que nos ajudou muito no trabalho de formatar melhores práticas nessa direção, né? Então, nós selecionamos projetos alinhados à nossa causa, com foco em escalabilidade, sustentabilidade e, sem dúvida nenhuma, impacto. Então, esses 3 pontos têm que estar alinhados no projeto para que a gente encampe aquele projeto. Estabelecemos parcerias com outras instituições do terceiro setor e redes públicas de educação estaduais e ou municipais. Temos outros projetos, mas principalmente são através, enfim, de instituições do terceiro setor e principalmente rede pública estadual e municipal. Nós temos o que a gente chama de gestão direta da implementação, ou seja, a gente participa de fato das parcerias que a gente fecha, que a gente acerta. Ou seja, nós somos ativos na parceria, claro que nós não fazemos a parceria para a gente fazer a ação em si, né? Mas para ajudar e até por conta da nossa experiência e outras parcerias, a gente poder ajudar para que aquele projeto realmente tenha o impacto que todo mundo deseja, né? A gente tem um monitoramento constante de indicadores para a gente ver e poder melhorar e rearrumar as ações que estão acontecendo. Vamos lá. E temos um acompanhamento sistemático da qualidade de cada uma das ações, né? Fazendo uma avaliação contínua do processo e do impacto que esse processo está tendo em cada um. Seguindo, então, o objetivo dessa política de seleção, no final das contas, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a gente tem um orçamento limitado, maior, menor, não importa, por maior que qualquer orçamento seja, você tem uma limitação, e a gente, o que no final tem que fazer é estabelecer uma padronização para que a gente tenha realmente os projetos que mais se aproximem, né, dos nossos objetivos sendo escolhidos, né? Então, é bem desta forma que a gente faz a seleção. De novo, né, a nossa missão é promover a qualidade de vida e desenvolvimento de adolescentes.
e como visão ser uma organização do terceiro setor reconhecida nacional e internacionalmente como referência em seleção, financiamento, monitoramento e avaliação de projetos voltados para o campo da educação e que gere impacto e mudanças consideráveis nas vidas dos envolvidos, contribuindo para a diminuição da desigualdade de oportunidades que tanto tem caracterizado o Brasil. Ou seja, nós estamos dizendo nós procuramos dar o mínimo de oportunidade, quer dizer, o máximo possível de oportunidade para que o maior número de crianças possa ter oportunidade no Brasil, um país que tem tanta desigualdade, tem tanta falta de oportunidade, né? A nossa gestão é baseada em evidências, né? A gente tem metodologias de monitoramento e avaliação. A gente está sempre olhando e preocupados com a melhoria contínua, né? De cada uma das ações, cada uma das crianças, em cada um dos projetos, né? E a gente tem um foco muito grande no impacto, né? No final, a gente tem um compromisso de utilizar o nosso conceito, o nosso conhecimento institucional, bem como a rede que a gente estabelece, as nossas parcerias, né, para fomentar o máximo desenvolvimento e amadurecimento de organizações, melhorando as práticas de gestão, monitoramento e avaliação para torná-las ainda mais eficientes no alcance de seus resultados. Isso aqui é para dar uma ideia, né? Quer dizer, nós nascemos lá em 2018, com 6 projetos. Quando você está no início, né, você procura abrir o leque para entender e aprender, é um processo de aprendizado. Estamos ainda aprendendo um monte, mas é sempre um processo de aprendizado, né? Então, mas você abre o leque e daí, ao longo do tempo, você passa aí focando para aquilo que você vê que tem mais impacto, tem mais sentido. Então, ao longo do tempo, o que foi acontecendo é que a quantidade de diferentes projetos foi diminuindo e a quantidade de crianças impactadas foi crescendo, né? Então, 2018, com 5.000 crianças, 19 com 9.000 crianças, 2020 com 19.000. Crescemos bem em 2021, com um pouco mais de 35.000 crianças, e o nosso objetivo é continuar crescendo isso, né? Seguindo, só para dar uma ideia, né, os principais vamos dizer, parceiros, né, que nós tivemos lá desde o início, então, 2018, Grão da Vida, Monte Azul, fizemos uma pesquisa ampla dos nossos projetos, parceiros de educação, desde a Data Zero, tem sido um grande parceiro nosso e enfim, cada vez mais. Depois, um projeto que a gente chama de Visão na Escola, que ajuda as crianças a muita dificuldade de aprender por conta de não ter óculos e não poder ver, né? Depois, 2019, seguindo, aí a gente ampliou bem, né? Foi o momento que a gente ampliou bem o escopo. Aí fizemos uma série de ações diferentes e acabamos aí aprendendo com muitas delas, desde o Instituto Elos, o projeto que chamamos de Cultura da Educação, Grão da Vida e Parceiro de Educação, continuamos muito firme, o próprio projeto de Visão na Escola, que a gente veio crescendo. Enfim, pode seguir. 2020 já começamos a funilar um pouco mais e, como foi o ano da pandemia, né? Então, além de manter os projetos mais relevantes que nós tínhamos, nós também focamos muito em ajudar quem estava mais vulnerável ao Covid, né? Nós mantivemos o nosso orçamento, até crescemos o orçamento dados pela Mauá em crescer o orçamento, a ampliar a nossa atividade para aqueles que foram
Então, a partir de 2020, a gente focou muito, além do que a gente já fazia, né, na Covid. As coisas que a gente planejava fazer em 20 não deu para fazer por conta da pandemia, a não ser mais presencial, né, as aulas, etc. Então, nós tivemos um orçamento relevante voltado para então, a ajuda ao Covid. Seguindo para 21, mais uma vez, né, fomos focando mais. Nós continuamos, como eu disse, firmes aí, tanto em parceiros quanto na vida. Nós começamos o que a gente está chamando de gestão da alfabetização, que a gente vai falar ao longo, né, do webinar, então eu não vou comentar muito agora. Também o projeto Mentorare, que será comentado aqui ao longo do webinar, então também não vou comentar. Seguindo, só falar muito rapidamente do nosso planejamento estratégico para 22, pode seguir. O que nós estamos fazendo agora? Nós agora estamos focando a FEFIG em duas frentes, né? Uma é o que a gente está chamando de alfabetização na idade certa, né? Que ela vem principalmente da parceria de uma série de redes municipais de educação. Hoje nós já temos 10 municípios em Tocantins e 12 em Pernambuco. Então, falando do planejamento, voltando, né, falando do planejamento de 22, então, o primeiro primeiro, alfabetização na idade certa, né? Então, primeiro, parcerias com redes municipais de educação, como eu falei, a gente está expandindo isso bastante, 22 devemos crescer mais ainda, né? Expansão da gestão da alfabetização, quer dizer, a gente encontrou, acho que um caminho muito bom aí para atender uma infinidade de crianças bastante grande. Então, nós estamos muito animados, está ainda muito no início, mas a gente está bem animado com o que a gente está vendo aí de impacto, tudo que a gente está fazendo. E o segundo é o ensino médio, que, primeiro, o ensino profissionalizante, né? Aí até com o Instituto IOSP, que vai falar hoje aqui conosco, nós já fizemos nosso primeiro projeto piloto, com várias coisas muito bacanas e aprendizados, assim, foi muito legal, acho que tem muito para caminhar aí. E o ensino médio noturno, que, enfim, ainda estamos estudando, mas como a gente gosta de olhar, as coisas estão muito largadas, para ver se tem algum ângulo interessante aí para a gente atuar ou não, né? Outro dia, conversando com o próprio Jair Ribeiro, a gente, sobre a experiência lá do Espírito Santo, a gente já começou a olhar. Enfim, então, a questão do ensino médio noturno, a gente ainda está olhando com calma para ver se tem um ângulo interessante, bom, que vale a pena a gente atuar. Tá? Enfim. Então, é isso. E aqui, só para dizer, quer dizer, um pouco, é bastante ambicioso, né? Mas a gente está hoje já atendendo para mais de 30 mil crianças e esperamos que a gente consiga fazer essa curva aí ao longo dos próximos anos, né? Que é bastante ambicioso, mas, enfim, essa é a nossa ambição, né? O Instituto FEFIG, só para encerrar, ele, até agora, ele tem basicamente recursos próprios e da própria Mauá, como na parte que a Mauá também tem esse tipo de atividade. Mas, depois desse aprendizado desses anos, nosso próximo passo é começar a ter captação de terceiros, uma vez que a gente agora já está bem organizado, com uma experiência bastante razoável, e já entendemos que pode ser uma boa forma para as pessoas investirem em educação no Brasil. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Obrigado. Um ótimo seminário para todos nós. E vamos para o próximo. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso webinar, eu chamo Paula Fabiani,
do IDES, que vai trazer uma reflexão acerca da importância dessa profissionalização do terceiro setor, trazendo um pouco dessa experiência conjunta que tivemos em um projeto lá em 2019, 20, de estruturação aqui do nosso Instituto. Paula, é com você. Obrigado pela presença. Obrigada, Bartô. Obrigada, Luiz Fernando, Eli. Eu acho que é uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito aí a atuação da FEFIG. Acho que é importante dizer, né, como a gente viu que o Instituto já nasceu com essa preocupação de ter um processo de monitoramento e avaliação, mas também aberto à experimentação, como o Luiz Fernando apresentou aí para todos nós, né? Ou seja, experimentar um pouco e avançar nessas agendas. A gente teve esse projeto, né, em 2019, e a ideia foi realmente elaborar as diretrizes do processo de monitoramento e avaliação dos projetos financiados pelo Instituto, e acho que foi muito interessante, muito relevante, né, essa experiência entre o IDES, entre a FEFIG, para realmente criar essas políticas de seleção, né, que você apresentou, de acompanhamento. E também acho que foi bacana que o Instituto já teve essa preocupação de conhecer mais sobre as boas práticas, né, de avaliação, de monitoramento, e também acabamos até nesse processo trazendo, né, o Bartolomeu para se juntar à equipe do Instituto e para dar né, continuidade a esse processo. São muitos, né, eu, né, trabalhei em mercado financeiro numa outra vida, que já parece que faz tanto tempo que daqui a pouco eu não vou nem mais me lembrar, mas saí aí do mercado financeiro, vim para o terceiro setor com essa missão de aproximar o capital do social. E acho que essa é também a ambição da FEFIG, né? A gente tem no Brasil, existe uma cultura de doação, ela está em desenvolvimento, ela precisa amadurecer, mas a gente tem já um grande percentual das pessoas que praticam uma doação. Nosso desafio ainda é a doação recorrente, né? A doação do brasileiro ainda é muito casuística, mas eu não tenho dúvida de que quando a gente melhora os processos, quando a gente traz qualidade e responde, né, para a sociedade com dados, evidências, esse processo vai ser acelerado. E a gente teve aqui na pandemia, né, a boa notícia aí na pesquisa Doação Brasil de 2020, a gente verificou que a doação caiu, mas ela aumentou nas classes com mais recursos. Então, a gente vê, né, existe aí um espaço ainda maior de crescimento quando a gente pensa em outros países, mas certamente o Brasil está avançando, e a gente tendo melhores condições econômicas, eu não tenho dúvida também que as classes com menos recursos vão voltar a doar, porque o brasileiro é solidário, ele realmente tem essa empatia pelos problemas, né, do próximo. Acho que vale também mencionar, né, o IDES tem uma crença muito forte na importância da avaliação, né? A avaliação é algo que a gente valoriza muito, né? Trabalhou bastante para trazer novas práticas, a gente também está trabalhando aí no finalzinho de projeto com a Parceiros de Educação, mas eu acho que se a gente não traz evidência, não busca informação, não avalia, né, tanto o processo, o resultado, mas também o impacto, a gente não tem as ferramentas necessárias para melhorar os projetos, para realmente fazer o melhor uso dos recursos na alocação, né, da doação e para a criação de impacto socioambiental. Então, a avaliação, ela tem que, acho que as organizações precisam reservar o orçamento para fazer esse monitoramento e avaliação, para poder, inclusive, responder para a sociedade o uso desses recursos. E acho que uma coisa interessante também que o Instituto, né, ele trouxe e ele sempre buscou é construir, né, essa cultura avaliativa também nos projetos apoiados, né, levar para os projetos apoiados uma preocupação e não uma prestação de contas simplesmente por uma questão de compliance, mas sim tentando entender os desafios
e ajudar, né? Eu trabalhei um tempo em Venture Capital, né? Que são fundos que apoiam empresas nascentes, empresas bem no comecinho. Eu gosto de comparar muito, né, o processo da alocação de recursos socioambientais ao Venture Capital, porque ali você tem ideias que estão nascendo e, né, tem uma preocupação grande da FEFIG de também apoiar projetos que tenham escalabilidade, mas eles começam pequenos, muitas vezes. E não adianta só dar o recurso, você precisa dar um apoio técnico também, para ajudar que essas ideias, que esses projetos, eles possam prosperar e achar os melhores caminhos para atingir o impacto socioambiental. E aí que eu acho que foi interessante, né? A gente, no processo, junto com o FEFIG, a gente foi conversar com as organizações apoiadas, sentiu muita resistência no começo, mas depois isso foi, né? Foi se estabelecendo uma relação de confiança que é fundamental, né? A relação entre um financiador e uma organização beneficiada é uma relação de confiança e assim tem que ser. E essa construção da confiança, ela acontece a partir do diálogo e da preocupação do olhar do beneficiário no processo, né? Ouvir o beneficiário, entender o que está acontecendo portanto, né, ter processos de monitoramento e avaliação que tem esse diálogo com o beneficiário é muito importante. E a gente percebeu, né, que nesse processo de conversa com as organizações apoiadas, os projetos apoiados, isso foi se estabelecendo e as organizações foram percebendo o benefício de ter os processos mais robustos e que está fazendo, né, de forma sistemática o monitoramento do resultado e do impacto gerado, né? Assim como olhar para possíveis melhorias do processo. Eu acredito muito na colaboração entre os três setores, né? E a escala ela passa pelo poder público em muitos casos, né? Quando a gente fala de levar, né, uma iniciativa para mais pessoas, uma parceria com o poder público viabiliza, né, esse tipo de iniciativa, e acredito também na presença das empresas, né, das empresas apoiando projetos socioambientais, apoiando e tendo essa vocação, né, a gente viu isso durante a pandemia, com o crescimento, né, mais do que dobrou o volume de doação de empresas do que foram nos anos anteriores. Eu acho que isso deveria ser uma demanda da sociedade que continuasse. E acho que, né, que até a FEFIG pode ser um instrumento nesse sentido. Além disso, né, não posso deixar de ressaltar o papel das organizações da sociedade civil, que foram, inclusive, as primeiras a reagir, né, no momento quando começou a pandemia, e que fazem um trabalho de chegar nos mais vulneráveis de uma maneira muito rápida e, muitas vezes, mais eficiente até do que o próprio Estado. E, portanto, ter uma sociedade civil e organizações da sociedade civil robustas, fortes, sustentáveis, acho que é um benefício para toda a sociedade. A gente tem países, né, onde a sociedade civil ela está sofrendo de um fechamento do seu espaço de atuação, e isso, no médio prazo, pode levar, inclusive, a uma dificuldade até do ambiente dos negócios. Então, né, fazendo até um link, né, uma ligação entre, né, o fortalecimento da sociedade civil e o ambiente dos negócios, eu acho que é importante que tanto as pessoas com poder aquisitivo, né, que têm condições de ser grandes doadores, assim como as empresas, elas entendam que ter uma sociedade civil fortalecida é ter potencial de crescimento para o país e potencial de a gente ter um ambiente de crescimento do ser humano e de também um ambiente propício para o desenvolvimento dos negócios. E acho bem bacana a provocação aqui que vocês quiseram fazer sobre a profissionalização do setor sem fins lucrativos. A gente tem visto nos últimos anos, né, um movimento recente de muita gente vir do setor privado para o terceiro setor, e muita gente também, a gente está vendo agora, né, o setor privado levando pessoas do terceiro setor com a agenda do ESG, né, do ambiental, social e de governança. Então, né, eu acho que essa troca e essa possibilidade de atuação conjunta, eu não tenho dúvida que isso é benéfico para o nosso país e para o nosso planeta, porque
e eu que fiz essa transição, e devo confessar que foi difícil no começo, né? Porque o tempo e a maneira de atuar no setor privado com fins lucrativos é diferente do setor sem fins lucrativos. Aqui, no setor de impacto socioambiental, os problemas são mais complexos, né? Às vezes a gente resolve um problema e cria um novo, e a gente não tem, muitas vezes, métricas tão simples quanto rentabilidade, receita e lucro, né? Mas o fato de não ter essas metas, esses números tão fáceis, não quer dizer que a gente não consegue encontrar indicadores e encontrar possibilidades que nos dão, né, o caminho e que nos permitem realmente refletir se a gente está fazendo uma melhor alocação e se a gente está fazendo também a melhor maneira de entregar aquele impacto socioambiental. Além disso, acho que queria também parabenizar, né, a FEFIG por ter se colocado esse desafio, né, de trazer mais eficiência no uso dos recursos, de falar abertamente também da jornada, porque é com a troca que a gente consegue crescer como setor e consegue crescer como sociedade. E também dessa preocupação de não dar só o recurso financeiro para os projetos que apoia, mas dar, né, possibilidades de troca e de crescimento para esses projetos, né? Então, trazer esse conhecimento de monitoramento e avaliação para dentro das organizações que está apoiando. Acho que eu gostaria, eu não sei se tem mais alguma pergunta, Bartô, que você gostaria que eu endereçasse. Eu, assim, pensei em trazer essas colocações, né, e trazer essas provocações também para a gente pensar. Eu sei que tem outras pessoas aí para a gente conversar, e queria também colocar o IDES e toda a nossa... O IDES trabalha, né, é uma consultoria, e a gente também tem projetos próprios de desenvolvimento do setor, a gente faz pesquisa, defendemos aí a agenda dos fundos patrimoniais, que é um mecanismo de sustentabilidade, e acho que tem bastante coisa no nosso site e na nossa atuação que pode ajudar organizações a começar e organizações a também ampliarem a sua atuação e qualificarem alguns dos seus projetos. Então, deixo aí um convite para todos conhecerem, e também, se a gente tiver um tempo aí para perguntas, eu estou à disposição para responder. Mas queria dar parabéns aí para vocês pelo evento. Obrigado, Paula, pela sua contribuição. Só fazendo a conexão aqui com a nossa próxima palestrante, que é a nossa vice-presidente Eliane, acho que é importante um ponto que você trouxe, que é esse esforço, e vem muito aqui desse pensamento, a gente discute muito isso aqui internamente, que é essa questão da construção coletiva, ou seja, as instituições contribuírem umas com as outras. O Luiz trouxe isso na nossa apresentação institucional, né? Como nós consideramos importante, não é só discurso, faz parte da nossa prática, construir redes onde a gente possa se fortalecer e não ficar correndo o tempo todo atrás de reinventar a roda, mas de efetivamente gerar uma contribuição que possa modificar o cenário educacional brasileiro. E o IDES faz parte, nós temos aí em negociação já para começar um novo projeto nesse âmbito da profissionalização aqui do FEFIG com o IDES. Então, agradecer muito a sua presença. Quem quiser colocar alguma questão no chat, depois eu trago alguma reflexão no final, para a Paula, mas a gente já passa agora para a Eliane, que vai trazer um pouco da experiência com um de nossos projetos, que foi um dos nossos primeiros projetos, onde a gente começou a atuar efetivamente em educação, mas com essa conexão com outras questões que são inerentes também aí a uma boa educação. Eliane, Eli, como nós chamamos, é com você. Vou compartilhar aqui a tela. Ok. Então, boa tarde, sou Eliane. O Fernando já falou bastante aí do que é a FEFIG, de como a gente trabalha na FEFIG, nossa forma de pensar. E aí a gente pensou em trazer alguma coisa do que a gente já fez, do que a gente faz, que tem a ver com essa troca, essa parceria com outras entidades também, né? Pensando num bem maior. E aí, então, eu vim trazer para vocês conhecerem esse projeto de visão, que é o Visão na Escola, é o projeto Verbem.
como é que a gente chegou nisso? A gente começou junto, quando nós começamos, já veio o projeto Juntos da Parceiros, que eu e o Fernando trouxe por conta do Jair. Então, a gente já tinha essa preocupação, esse foco na aprendizagem, né, na parte pedagógica. Mas aí a gente queria o que mais fazer pelas crianças, né? O que mais a gente poderia, como mais a gente poderia contribuir com essas crianças, com a sociedade, com foco na educação. E aí uma coisa meio, parece até óbvia, mas que não é muito óbvia, né? É enxergar, é o olhar, né? Porque aí a gente achou, você vê, tem muitas crianças que têm problema comportamental, tem crianças que têm dificuldade de aprendizagem e elas acabam com uma dificuldade, elas são desatentas. E aí a gente começou a olhar aonde a gente poderia entrar com isso. Aí fomos pesquisar um pouco por conta o que a gente poderia fazer acerca dessa ação oftálmica junto com as crianças, porque hoje já existe o Estado já disponibiliza isso para o ensino fundamental, as crianças do primeiro ano do ensino fundamental 1, que as crianças estão entrando na alfabetização, mas é de uma maneira que as crianças têm que ir nos consultórios e os pais acabam não levando, ou às vezes por alguma dificuldade acabam não indo, e só no primeiro ano do ensino fundamental. E a gente entende que isso é um problema que existe ao longo da vida da pessoa, né? A pessoa não tem problema de visão só quando ela tem 6 ou 7 anos. Isso vai a vida inteira. E aí, fazendo um levantamento, um estudo para a gente saber se realmente valia a pena a gente focar nisso, que isso traria muitos benefícios, né, para os alunos, a gente entendeu que era um desafio muito grande, mas que a gente teria que achar parcerias onde o foco fosse a saúde ocular e não simplesmente dar óculos, porque o nosso intuito não é dar óculos, né? Não é um programa assistencialista, né? O que a gente queria é que essas crianças tivessem uma saúde ocular, que elas conseguissem estar numa sala de aula, porque a gente entende que isso não é só para esse momento da vida dela, né? Isso faz parte do futuro, tanto dela como do país, porque no primeiro momento é a criança que vai ser beneficiada, com esse benefício ela beneficia a família como um todo e ela beneficia o país. Ela beneficia o país ou o mundo, depende para onde ela for com isso, né? Mas que é uma dificuldade muito grande quando você não consegue enxergar, né? E existem estudos que 20% das crianças em idade escolar precisam de óculos, né? Precisam, entre 20% e 25% dessas crianças. E que 80% dessas crianças nunca fizeram nenhum tipo de exame oftálmico. Quer dizer, é cruel, é injusto, e é onde nós poderíamos fazer uma diferença grande, né? E dessas crianças todas, a gente tem relatos de professores, foi um projeto que nós começamos em 18, fizemos nosso primeiro foi na escola Alexandre Mozili, que é uma das escolas apoiadas com o projeto pedagógico que a gente faz aqui, que, aliás, é até bancada pela Mauá, e foi a primeira que nós fizemos em 18. Depois, em 19, nós ampliamos essa ação para as nossas outras escolas e outras escolas que não eram apoiadas por nós na parte pedagógica. E o relato dos professores é uma coisa impressionante. A diferença de comportamento de muitos alunos, a diferença de empenho, de resposta de aprendizagem, de comprometimento, faz muita diferença para esses alunos, né? E um dado que eu não tinha trazido, 57% dessas crianças que têm problema de visão, elas se mostram desatentas, agitadas, com dificuldades, e têm problemas até mais graves, que se não forem diagnosticados numa idade certa, ela causa até cegueira ao longo da vida. Quer dizer, existem vários tipos de deficiência oftálmica ocular. Então, era uma maneira da gente contribuir para a parte pedagógica, mas não só para a parte pedagógica, contribuir como sociedade, como terceiro setor mesmo, que é uma coisa que é como se fosse uma bandeira que nós gostaríamos de levantar, não só uma questão de ação para o governo, mas para o terceiro setor também. Tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que as pessoas podem fazer. É uma questão de querer e achar um caminho, né? Você pode fazer... E aí começamos a fazer parcerias com organizações que faziam esse trabalho de levar as consultas oftálmicas
nas escolas, nos municípios. E é um trabalho maravilhoso, é muito gratificante mesmo. Uma outra coisa que vale a pena, né, que infelizmente, com a pandemia, a gente teve que parar esse projeto, porque não tinha mais como fazer essa ação presencial, porque estava todo mundo tendo aula online, ou se é que estava conseguindo ter aula, né? E agora, parece que as coisas, graças a Deus, estão voltando ao normal e que a gente vai conseguir levar essa ação novamente para escolas, municípios. Mesmo assim, a gente já conseguiu atender a gente já levou esse atendimento para 3.500 alunos, né? E desses alunos, 1.400 óculos foram doados, quer dizer, e 7 alunos, não só crianças, com problemas gravíssimos, que tiveram que fazer cirurgias. E a gente conseguiu encaminhar para parceiros e que foram atendidos, já fizeram as cirurgias e, graças a Deus, hoje estão enxergando. Quer dizer, é uma coisa muito bacana, muito gratificante. Então, o principal aprendizado que a gente teve aí, foi pouco tempo, mas que a gente já aprendeu, é a importância de achar parceiros alinhados com a nossa expectativa, de que é a saúde ocular e não a venda de óculos, não é o marketing que importa. Não é quantos óculos você deu, quantos óculos... Não, é o impacto que você gera, é a diferença que você faz na vida de uma criança ou de um adolescente. Essa é a nossa proposta, né? E como consequência disso tudo aí que eu estou falando, a consequência é expandir isso para o maior número de pessoas possível, entendeu? Levar isso para as crianças, escolas, municípios, estados, quer dizer, é a gente conseguir ampliar isso. E a gente entende que isso tem que virar uma política pública, porque a única máquina que consegue ter o tamanho disso, o tamanho dessa necessidade toda, é um órgão público, quer dizer, é o país, é um Estado. Nós somos pequenininhos, né? Mas eu acho que a gente fazendo um trabalho bem feito, nós conseguimos levar essa proposta para se transformar numa política pública. E é isso que a gente quer fazer. É isso. Só fazer um comentário, quer dizer, no final é uma medida, é uma ação tópica, né? Quer dizer, ali, mas que se, em média, 30%, né? Olha a nossa amostra, né? 3.500 crianças, 1.400 tiveram óculos. Digamos, 30% das crianças se beneficiarem com o uso do óculos, é quase um terço de uma escola que as suas crianças não têm condição plena de aprender. Então, é uma medida tópica que tem a ver com a aprendizagem, mas é uma coisa que não é só formação, mas que tem um impacto brutal. Imagina, um terço das crianças passam a ter capacidade de aprender e não tinham antes. Então, sem dúvida, quer dizer, uma coisa importante é a gente conseguir transformar vamos dizer, esse piloto, né, ou essa ação, numa política pública, né? Eu acho que pode ter um impacto muito grande no aprendizado. Eu acho que tem um projeto desses na secretaria, não tem? Eu não sei se vocês estão... Então, foi o que eu citei, que é só no primeiro ano do ensino fundamental 1. Só no primeiro ano? Eles não fazem nada no médio? Nada? Não. Naquela com o Rossielli, eu falei com ele, foi até um momento que você desculpa que eu não estou me aguentando, deixa eu contar dos óculos e tal. E ele ficou viver, mas é que logo veio a pandemia, entendeu? Mas eu acho que vale esse assunto, vale levar para a Renilda. O Rafa pode ajudar na aproximação. A Renilda, a secretária adjunta, ela é muito hands-on. E vocês mostram... Rafa, marca uma reunião deles lá. E sim. Eu acho que, com toda essa evidência que vocês têm, tem que fazer alguma coisa mesmo, urgente. Aliás, isso já é urgente há muitos anos, né? Muitos anos. Com certeza. Muitos anos. Eu me lembro que a gente já fez vários desses negócios, a Lúcia tem memória disso, na Parceiros, alguns anos atrás, em várias escolas, mas era muita grana. Depois, para fazer mesmo, para 3,4 milhões de alunos, não é a sociedade civil que vai fazer, tem que ser o Estado. Sim. Sim. Tá bom. O Rafa, eu acho que vai marcar uma reunião lá com a Renilda, acho que é uma boa. Desculpa interromper sua reunião, sua apresentação. Não, imagina. Aberto a todos.
Não, e é exatamente isso. O objetivo. No final, o que a gente quer é transformar o que a gente está fazendo em política pública. Quanto mais a gente se aproximar disso, melhor. Claro, está ótimo. É que foi exatamente a reflexão que a Eli trouxe ali na finalização da apresentação dela. Foi muito pertinente, Jair, a sua reflexão, porque como é que a gente contribui num ambiente pequeno, com os recursos limitados que a gente tem, e a gente consegue estimular um olhar da sociedade como um todo, e mais do que isso, né, do Estado, das instituições estatais, para uma causa, transformando em política pública. Nessa linha, Bartô, se você pudesse pegar... Uma coisa que você pode fazer é pegar uma escola... Bom, vocês já fizeram isso. Se você tem dados de 2, 3 escolas, já é suficiente. A gente tem dados de todas as escolas. E esse ano a gente está retomando não só as nossas escolas, as creches, mas a gente está fazendo... A gente vai tentar levar isso lá para Tocantins, para as escolas que a gente está fazendo, a alfabetização... Tocantins, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, onde a gente já está pipocando por lá, levar essa ação através, não desse projeto aqui em São Paulo, que são 2 projetos diferentes, né? Um que leva consultório móvel em ônibus para lá, e aqui ONGs que levam os consultórios para dentro das escolas. Né? São 2 projetos, mas com o mesmo enfoque. Né? E a gente tem... Eu estou pensando só o seguinte, se eu fizer uma avaliação de 2, 3 escolas nas zonas da SUNSU 2, das escolas da Parceiros, que não tiveram ainda a ajuda de vocês, ou seja, qual a situação hoje? Aí você vai lá, faz o diagnóstico, vê lá que 30% das crianças têm problema de visão, 20% que seja. Aí leva esses dados para a Renilda, na reunião. Acho que isso seria legal. Já comigo uma coisa factual. Porque eu já levei esse assunto várias vezes. Não, nós temos esse projeto, nós temos isso, nós temos aquilo. O próprio diretor, mas eu estou vendo que é só papo furado. Não, mas existe. É no primeiro ano do ensino fundamental, mas o consultório não vai à escola. Eles agendam datas nos finais de semana com os pais, para os pais levarem, com o ônibus que fica na escola, para os pais levarem nas consultas, depois numa outra data para ir buscar os óculos, e isso se perde. Isso se perde. A maioria dos pais acaba nem indo nas consultas e depois não vai buscar os óculos, sempre acha que tem um custo. Enfim, é uma judiação. E levando a consulta para dentro das escolas e deixando muito claro que não há custo nenhum, que é doação, a margem, a incidência de que eles participem, de que eles venham a fazer a ação, é muito grande. Porque uma coisa também que a gente teve era uma dúvida que muitos pais iam perguntar para os diretores, mas o que eu vou ter que pagar? O que eu vou ter que dar em troca? Quer dizer, é muito triste a sociedade não acreditar que existem pessoas que estão realmente querendo fazer a diferença. Né? Mas é que eu vivo isso, a gente vive bastante. Tem muita sacanagem. Esse povo é muito abusado de várias coisas também. Sim. Então, isso é normal mesmo, tem que vencer essa parte. E eles são certos de serem céticos, porque eles já passaram por muitas, né? Levam por tombos toda hora. Mas eu acho que vale a pena fazer uma investida nesse ano, agora com a Renilda. A Renilda é muito hands-on. O Rogério já fez em off, mas a Renilda é muito hands-on. Ok, obrigada. O Jair foi muito pertinente, porque o próximo tema é parceiros de educação, que vai ser trazido aí pelo Rafael Machiaverni, que é diretor-geral da Parceiros. Uma reflexão interessante que eu acho que a gente está fazendo aqui, agora dando entrada aí aos nossos 3 parceiros, Rafael, Roberto e Cláudio, que vão trazer perspectivas de instituições diferentes nesse olhar de parceria para atingir objetivos específicos em diversos setores da educação. Uma coisa interessante que o Jair trouxe, que vocês vão ver lá com a fala do Cláudio lá na frente, é como é que a gente quebra algumas barreiras de desconfiança que existem justamente na sociedade por conta de ações que às vezes são conduzidas junto às escolas, junto aos estudantes, com um foco diferente do que somente gerar um impacto. Então, eu chamo o Rafael para trazer um pouco dessa nossa experiência conjunta de implementação de projetos educacionais em escolas parceiras aqui de São Paulo, através da Parceiros Educação. Rafael, é contigo. Obrigado, Bartô. Boa tarde a todos e todas. Agradeço muito o convite da FEFIG. Agradeço o Luiz Fernando, que também nos dá a honra de ser nosso conselheiro, a Eliane,
e o Bartô, que estão no dia a dia com a gente, né? E é muito bom trocar com a Paula. Né? A gente tem falado bastante sobre a nossa avaliação de impacto com o IDES e também com o Roberto e o Cláudio, né? E muitos parceiros queridos aí na plateia, né? Fazendo um gancho, acho que esse projeto que vocês tocaram e iniciaram na Mozilla, né, que era uma escola parceira, ele já deu frutos, né? Nós vamos continuar esse projeto esse ano em outras escolas da Parceiros, que estão agora nesse momento pós-pandemia, e aí, Jair, nisso a gente vai ter mais um diagnóstico, né, mais dados, fora os que a FEFIG já tem levantados, para levar isso e fazer esse nosso advocacy para que se torne política pública essa ação, né, tão importante que a Eli comentou agora há pouco. Né? Então, a Parceiros e a FEFIG têm uma relação muito forte e a gente tem propósitos muito parecidos, né? O Bartô falava de mudanças efetivas na sociedade através da nossa atuação. Na fala do Luiz Fernando, ele falou de escalabilidade, sustentabilidade e impacto. Então, a gente tem conjuntamente, as duas instituições entendem o quanto é importante uma mudança e uma transformação real na educação para que a gente possa ter um país com desenvolvimento sustentável, né? No lugar que a gente está, por exemplo, no PISA, né, em 57º, 70º, de 79, dependendo do componente, a gente fica numa situação muito difícil para falar de desenvolvimento. E quando a gente olha 9% apenas, né, dos estudantes que saem do ensino médio com os conhecimentos adequados de matemática, a gente consegue ver um cenário de pessoas que não vão conseguir exercer a cidadania, né? Não vão conseguir, porque esse conhecimento adequado significa porcentagem, regra de 3, então são pessoas que não vão conseguir tomar um empréstimo, não vão conseguir realizar atividades que são muito essenciais, né, para a vida de cada um. Então, a Parceiros ela foi fundada pelo Jair há 18 anos, inspirado no modelo do Jaime Garfinkel, de parceria com escolas, é um modelo lá em Paraisópolis, e nesse ano de maioridade a gente está chegando a 600 escolas. E uma visão... Esperamos chegar, né? Ainda não estamos lá. Vamos chegar a isso. E 600 escolas nesse ano. Terminamos o ano de 21 com 442, né? E em 2021 a gente fez, como parte do nosso planejamento, a gente revisitou a visão da Parceiros e agora nosso objetivo para 10 anos é colocar a educação paulista, né, contribuir para que a educação paulista esteja no mesmo nível dos melhores sistemas de um tamanho parecido na América Latina. Isso é super desafiador. Se não for 10, pode ser 15, tá, pessoal? Se não pode ser 15, pode ser 17, não sei direito. Mas esse é o gol final, é esse. Porque se vocês olharem, né, os números, por exemplo, do Chile, vocês vão ver a distância que a gente está, então é um objetivo bem aspiracional, mas a gente está trabalhando firme para isso, e aí eu vou falar um pouco da nossa estratégia. Vocês vão ver que a FEFIG se encaixa, né, está com a gente em todas as pernas dessa estratégia, né? A gente tem o nosso modelo original de parcerias com escolas. Então, hoje a gente tem 81 escolas que são apoiadas por um parceiro, né? 4 delas estão com a FEFIG. A gente começou lá, logo no ano de criação da FEFIG, em 2018, trabalhando junto, né, em 2 escolas. E a gente tem um programa de 5 anos para essas escolas, em que a gente faz diagnóstico, plano de ação, acompanha as ações, e com um foco muito grande no pedagógico e em gestão escolar. Pedagógico, formação dos professores, formação da equipe gestora, recuperação para os alunos. E gestão escolar é realmente trabalhar com indicadores, fazer um bom diagnóstico. A gente trouxe o PDCA para o mundo das escolas, né, e fez isso com o auxílio da Falcone, em 40 escolas, e depois apoiamos isso como política pública. Hoje esse sistema está em 5.300 escolas. Então, pedagógico e gestão, 2 grandes pilares de toda a atuação da Parceiros, e nas escolas a gente também trabalha para engajar a comunidade, engajar o entorno,
e na infraestrutura dos espaços pedagógicos, né? Então, a gente está falando de sala de informática, sala de leitura, laboratório de ciências. Esse é um modelo de parceria, e a gente tem, depois disso, um modelo com redes municipais. Então, a gente está em 7 redes, a FEFIG está conosco em uma, e a gente está conversando sobre duas próximas redes, né, nesse momento, com a FEFIG, e aí é uma atuação com secretarias municipais e todos os professores técnicos dessa secretaria, e migrando para a escola, né? E a gente começou em 2020 a trabalhar também com diretorias de ensino, que são as regionais de ensino do Estado, né? O Estado é dividido em 91 dessas regionais, aqui na capital a gente tem 13. Então, a Parceiros começou com a Sul 1, Sul 2, que são duas diretorias bem grandes, bem vulneráveis socioeconomicamente, estavam lá atrás no ranking de IDESP entre diretorias de ensino, né? Estavam lá 82ª, 88ª de 91. E agora a gente está crescendo esse modelo e indo para Pindamonhangaba e outras diretorias, né? Então, essa é a nossa atuação diretamente, né, nas escolas, diretorias e redes, e a gente busca aqui melhorar continuamente o índice dessas escolas. E também, com a parceria das escolas, saber o que acontece de fato na ponta. Saber por que as políticas públicas não chegam como deveriam, como que elas podem chegar, fazer pilotos que depois possam virar políticas públicas. Então, para isso que a gente está nessas escolas. A gente fechou o ano de 21 com 260 mil alunos, né, nesse modelo. Mas como que a gente vai impactar para realmente transformar em políticas públicas? Que era um pouco a discussão que a gente estava tendo né, a respeito do exame oftalmológico, né? Como é que a gente faz para isso se tornar política pública? Então, essa é uma outra frente que a gente atua, e levando aquelas boas práticas, as metodologias das parcerias, para que se tornem, de fato, políticas para o Estado todo. Então, a gente tem alguns exemplos, aquele modelo de gestão, né, baseado no PDCA que a gente fez nas 40 escolas, depois apoiamos para o Estado todo, e hoje está lá em todas as escolas. O programa de ensino integral, o Jair e a Ana Diniz levaram, né, o secretário da época para conhecer o modelo em Pernambuco de escolas de ensino integral, e aí a gente passou a apoiar esse programa, e até hoje a gente está nisso, né, e a Lúcia, que está aqui conosco, tem sido muito atuante nesse apoio que a gente dá lá na secretaria para esse programa, então com formação de professores, material. E um último exemplo, nas 2 diretorias de ensino que a gente trabalhou, né, desde 2020, nós vimos uma quantidade de alunos, né, com a proficiência não adequada enorme, né? Tinha, assim, 3º ano do ensino médio em matemática, tinha muitas escolas com nenhum aluno com conhecimento adequado. Então, a gente conversou com a coordenação pedagógica da secretaria e falou, olha, vamos fazer um programa de priorizar o que é mais essencial do currículo, fazer um material de sequências didáticas, formar o professor para usar esse material, levar isso para a sala de aula e depois avaliar. E esse programa foi feito antes da pandemia, porque a situação já era muito complicada, né, na Sul 1, Sul 2, antes da pandemia, e depois, com a pandemia, nós fomos convocados, né, pelo VOCL para levar esse programa para todo o Estado, né? Então, formamos uma equipe coordenada pelo Raf Gomes, que elaborou esses materiais, apoiou a formação, o acompanhamento pedagógico do programa para todo o Estado, né? E tudo isso então esse crescimento que a gente está chegando, né, nessas 600 escolas, esse crescimento muito baseado em medir os resultados ano a ano. Nós sempre medimos muito o IDESP e o IDEB, então a gente tem números historicamente de 35% de melhoria de IDESP em 3 anos e cerca de 50% em 5 anos, mas a gente contratou mais recentemente o IDES para fazer, e isso também é muito da interlocução que a gente teve com a FEFIG na época, né? Isso lá em 19. Então, fizemos esse trabalho que está terminando agora,
E a gente está muito feliz com o resultado dos programas da Parceiros, com um retorno social sobre o investimento, né, de R$ 3,80 para cada real investido, e, em particular, nos programas de redes municipais, mais de R$ 7,00 para cada real investido. Então, é um investimento e tanto esse programa de redes que nos mostra que realmente escalar faz sentido, a gente escala sem perder qualidade. E isso tem a ver, né, muito com a cabeça e com tudo que foi mostrado da FEFIG, de medir e saber o impacto. Então, mais uma confluência que a gente tem, né? Aí, falando da nossa parceria, mais especificamente, né, em todos os... Né, agora que ficou clara a estratégia, né, a gente tem as parcerias de um lado e a contribuição com políticas públicas do outro. A gente começou, indo do micro para o macro, a gente começou com a FEFIG em 2018 com 2 escolas, né? Mozile, de anos iniciais, e a José Geraldo, de finais e médio. E logo em 2019 a gente começou em mais 2, de ensino médio, Buenos Aires e Ibrahim. Então lá a gente fez formação de professores, gestores, recuperação para os alunos, e a postura da FEFIG nunca foi de um financiador de projeto. Muito pelo contrário, a gente sempre discutiu metas, indicadores, como fazer acompanhamento e monitoramento, resultados e as próprias ações, né? Você vê, lá nessas escolas a gente fez ações de recuperação direto com os alunos. Então a gente pode, claro, formar professores para recuperação, que dá um efeito mais sustentável, mas em algumas situações, como a pandemia, a gente tem que ser muito rápido e faz sentido fazer recuperação com os alunos. E foi uma iniciativa puxada pela FEFIG, trazida pela FEFIG, avaliada, né, pelo nossa coordenação pedagógica, e deu muito certo. Então, a gente tivemos um período agora, né, durante a pandemia, que a gente não teve dados de IDESP 2020, né? Agora a gente vai receber o IDESP 2021, depois mais para o meio do ano o IDEB, mas se a gente olhar o IDESP de 2019, já, por exemplo, da Ibrahim, a gente teve um aumento de 31%, da José Geraldo no IDEB 17% no ano de 19, Mozile 14%. Isso a gente estava falando de uma parceria que tinha acabado de iniciar, né? E, então, muito rica essas discussões e a presença da Eli, do Bartô, na escola, no dia a dia da escola, conhecendo a equipe gestora, conhecendo os professores. Isso qualifica muito, né, a discussão, e tem tudo a ver com a missão da Parceiros, que é engajar a sociedade civil para a transformação da educação pública. E não tem engajamento melhor do que esse engajamento de quem realmente traz um conhecimento, né? A Paula falava do processo que foi trazer o Bartô, então formar um time muito qualificado, né, na FEFIG. Então, as pessoas que trazem o conhecimento vivem a realidade da escola, discutem os dados. Então, a gente consegue realmente tocar essa parceria conjuntamente, baseado em evidências, baseado na realidade, né? Então, a nossa relação é muito próxima, e fora os nossos relatórios mensais e tudo, muitas reuniões, a gente chegou a ter boletins semanais, grupos de WhatsApp super ativos. Então, e tudo isso para produzir um bem muito grande nas escolas. E partindo depois, né, subindo um pouco para mais macro, para uma visão mais macro, em 2020 a gente começou uma parceria com a Rede Municipal de Itu. E, pensando nos focos que o Luiz Fernando trouxe, né, a gente começou com uma formação de alfabetização e gestão para resultados. E começamos isso em Itu, né, em 2020. Em 2021, nós fizemos um planejamento pensando na urgência de trabalhar realmente recuperação com os alunos de todas as redes, diretorias de ensino, escolas. Então, o que a gente fez? Trouxe aquele material que nós elaboramos, né, em apoio ao Estado, focado em recuperação, a gente trouxe esse material para as redes municipais e fizemos formação dos professores, dos coordenadores, para uso desse material e
técnicas de recuperação, porque é o meio da pandemia e o assunto de recuperação é muito importante. Então, lá a gente formou, junto, 415 professores, 42 coordenadores, foram 144 horas síncronas só, fora que a gente teve assíncrono, atividades. E, de novo, a FEFIG muito próxima nossa, então, avaliando, baseado nos dados das diagnósticas, né? Que ano sério a gente deve priorizar, quais são professores que deveriam receber essa formação, e no dia a dia, realmente, da secretaria. Fora isso, o apoio, né, que a FEFIG deu de mais de 130 tablets lá para Itu, para garantir as condições mínimas, né, de conectividade, que foram um problema para toda a rede estadual. E a gente, fazendo esse planejamento, né, no fim de 2021, começou a refletir muito sobre os projetos, aquilo que tinha dado certo, aquilo que precisava mudar. E a experiência de trabalhar com a FEFIG em Itu foi muito rica para realimentar esse programa como um todo. A gente teve uma reestruturação, né, nos programas, e em particular no programa de redes. Então, muito do que a gente trouxe para o programa de 2022 foi baseado nas discussões com a FEFIG. Então, por exemplo, a questão de se corresponsabilizar, né? Qual é a responsabilidade da rede, qual é a responsabilidade do parceiro, qual é a responsabilidade da parceiros. Contrapartidas, né? Quando uma rede trabalha com a gente, o que é esperado da rede, papéis, responsabilidades, o que a gente precisa ver de dados, governança, né? Nós temos a nossa reunião com a Secretaria de Itu, né? Que é uma reunião recorrente, mas ela também nos fez pensar quais são os fóruns de governança dessa parceria. Então, estar com a FEFIG nos alimentou muito, né? E agora, né, falei de escolas, falei de redes, pensando no apoio a políticas públicas, uma parte da nossa estratégia também é ter um conjunto de pessoas da sociedade civil muito consciente a respeito das políticas baseadas em evidência, e para garantir a continuidade delas, né? Um grande problema que a gente tem no Brasil é a descontinuidade de políticas públicas. Então, a gente tem contado com o Luiz Fernando em todas as oportunidades para reunir formadores de opinião, para que entendam cada vez melhor as questões que estão sendo trazidas, que políticas que devem ser apoiadas. E falando um pouco dessa construção de redes, né, colaborativas que o Bartô trouxe, tem um caso emblemático disso, que foi quando, e também puxando que a Paula comentou muito da questão do privado e do público, a gente estava no comecinho da pandemia, todo mundo correndo para entender como que a gente ia viver essa fase, né? E a secretaria tinha o Centro de Mídias, que é um aplicativo, uma plataforma para aulas, e a FEFIG viu a necessidade de apoiar com professores que pudessem ministrar aquelas aulas, né? Então, a FEFIG falou com uma escola particular de ponta, que é o Mobile, os professores se disponibilizaram a dar aulas voluntariamente, a FEFIG veio até nós e nós fizemos o contato com a secretaria e fechamos essa ponta, né? Então, conseguimos trazer algo bom e voluntário, né, da esfera privada para a esfera pública. Então, as duas organizações trabalhando juntos para garantir isso. Então, mais um exemplo de como a gente atua sempre junto. Então, é um privilégio, né, ter um parceiro assim, que quer fazer uma diferença real, em escala, né, e que discute diagnóstico, discute ação por ação do plano, coloca proposta, olha os dados com a gente, está, de fato, dentro e com muita vontade de ajudar a educação pública. Então, queria agradecer muito essa parceria. Valeu, Rafael. Obrigada. Acho que já conectando com o nosso próximo palestrante, que é o Roberto, do Instituto Ayrton Senna, eu queria destacar um ponto principal na fala do Rafael, que é essa construção conjunta, sempre baseada em indicadores, em evidências, nunca em achismos. Esse é um valor nosso, e nós temos construído, é muito bom ouvir de você, Rafael, o quanto nós contribuímos para as reflexões da parceiros
como instituição para além das parcerias somente aqui conosco no Instituto FEFIG. Então, eu conecto agora a fala do Roberto, do Instituto Ayrton Senna, que também é o nosso parceiro, que trabalha conosco aí na frente de alfabetização. Ele vai trazer um pouco de como a gente está construindo essa parceria, que é uma parceria mais nova, né? Ela veio depois da parceria com a Parceiros, mas também dialoga muito com o planejamento estratégico que o Luiz Fernando apresentou. Um dos nossos pilares é justamente a alfabetização, e nós estamos aí trabalhando com uma instituição de ponta também, que é o Instituto Ayrton Senna, nessa especialização de alfabetização. Roberto, é com você. Obrigado, Bartô. Gente, boa tarde a todos. Obrigado pela possibilidade de nós conversarmos aqui, né? Que bom que a aldeia está reunida, já que o desafio da educação não é pequeno, né, Rafael? Como vocês já vinham trazendo aí anteriormente, a minha leitura a respeito desse desafio que nós temos, ela é uma leitura de que somente com muita colaboração a gente consegue equacionar o desafio na escala necessária nesse país. As nossas organizações aqui não vão substituir o Estado brasileiro frente a 48 milhões de estudantes, Luiz Fernando, que mais de 80% deles estão nas escolas públicas e que são diretamente afetados por qualquer variável como essa, que obviamente não é uma variável qualquer, mas qualquer mudança social que nós tenhamos no país tem um efeito muito direto na vida dessas crianças e adolescentes, né? Bom, de uma maneira muito rápida, deixa eu me apresentar aqui para alguns de vocês que eu já conhecia, que bom revê-los, outros que eu não conheço ainda. Eu estou recente no Instituto Ayrton Senna, venho, assim como a Paula, também da iniciativa privada. Outro dia, numa reunião, lembrei ao Luiz Fernando que ele foi meu professor logo que saiu do Banco Central, e ele nem lembrava que tinha sido professor. E passei, então, a minha vida na indústria de tecnologia, depois em consultoria, fui migrando para a educação, com alguns trabalhos na esfera federal, no Ministério, no Sistema S, passei pelo Sistema S, e aí eis que Viviane me convenceu a mudar de lado definitivamente, e tem 6 meses que eu estou no Instituto Ayrton Senna. Então, que bom que nós temos essa possibilidade de conversar e aprofundar a nossa colaboração aqui. Para aqueles que não conhecem, talvez, em mais profundidade, um pouco do que o Instituto Ayrton Senna faz, nós estamos há quase 27 anos atuando na educação brasileira. A Viviane sempre trouxe essa questão das evidências e de trabalhar com a gestão do desempenho dentro da implementação dos programas e num olhar de escala, né? Há um ponto que, num determinado momento no passado, o Instituto Ayrton Senna chegou a atuar diretamente com mais de 1.200 municípios no Brasil. E, obviamente, isso tem os seus limites. Acho que o Luiz Fernando foi muito preciso aqui ao colocar: os nossos recursos são finitos. Os nossos recursos são finitos para um desafio gigantesco em que eu vejo, Bartô, as nossas organizações atuando muito mais como lighthouse, como farol de ótimas práticas que o setor público pode adotar e levar na escala necessária para transformar a realidade da educação no Brasil, do que a nossa atuação de uma maneira direta, intervindo diretamente para transformar essa realidade. Acho que isso é um pouco do processo de maturação, de operação em rede, de compreensão da dimensão do desafio que nós temos e de cada vez mais nós usarmos os nossos recursos de uma maneira inteligente para não criar uma dinâmica competitiva no terceiro setor, no mundo fundacional da educação, mas uma dinâmica colaborativa em que nós sejamos capazes de nos complementar para ajudar o setor público, para ajudar a sociedade brasileira a transformar essa realidade. Ainda fazendo um pouquinho desse resgate histórico, o Instituto Ayrton Senna, ele, ao longo dos anos,
ele veio atuando muito numa lógica de empurrar a fronteira do conhecimento em educação, baseado em evidências científicas e trazendo temas que eram temas que ainda não estavam na pauta. Só para dar um exemplo, em 2008, o Instituto Ayrton Senna começa a estudar o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Hoje, é uma questão, obviamente, isso já previsto nos marcos legais da educação brasileira, né? Se nós formos lá na Constituição, na LDB, o conceito de educação integral já é presente, no entanto, ele era pouco palpável, né, na realidade da educação brasileira. O Instituto começa a estudar isso, traz para a pauta e várias organizações e o próprio setor público vai se apropriando desses conceitos na medida em que isso é traduzido para um conjunto de soluções educacionais ou de produtos, se a gente quiser simplificar o conceito aqui, testados, validados em escala e aí disseminados para a gente conseguir alcançar um número cada vez maior de estudantes no Brasil. Eu trabalhei inicialmente com o Instituto Ayrton Senna, assim como trabalhei com outras organizações do mundo fundacional, com times de implementação de política pública, né? O Bartô foi meu colega de implementação, por exemplo, de desenvolvimento socioemocional em Goiás, né? E os times ali implementando, sentindo um pouco, sujando o sapato na escola e entendendo como essas políticas de fato aterrissam lá na ponta. Então, o Instituto, ao longo do tempo, ele foi migrando um pouco a sua lógica, de uma lógica em que ele era predominantemente uma organização que fazia essa intervenção na ponta, atendendo diretamente um volume muito grande, para uma organização que, ao olhar para a fronteira da ciência em educação, olhar para o que as evidências estão apontando e se propor a fazer o advocacy para pautar isso nos nossos gestores públicos, junto aos nossos legisladores, o Instituto também foi se dando conta cada vez mais que não era por meio de uma atuação direta, mas por meio de uma rede potente, capilar, capaz de levar para um número cada vez maior de crianças esse tipo de tecnologia educacional, que nós conseguiríamos de fato fazer a diferença frente a este quadro que nós temos, né, que, como eu comentei com vocês, nós temos uma Espanha aqui em termos de número de estudantes no Brasil, com um volume muito grande deles na escola pública. E aí, se a gente pegar um pouquinho, né, de contexto histórico, talvez para sensibilizar um pouco mais, acho que esse é um grupo já bastante sensibilizado, mas eu queria talvez reforçar isso. Infelizmente, o processo educacional no país, ele tem algumas disfuncionalidades importantes. Então, se a gente pegar um pouco, né, até do que o Rafael estava colocando ali, na hora que a gente olha para referenciais internacionais, o estudante brasileiro, de 10 estudantes que entram, né, na boca do funil lá na nossa escola, infelizmente, eu só vou ter, por exemplo, lá ao final do ensino médio, com um conhecimento pleno de todo o instrumental que ele precisa ter em matemática, por exemplo, 1 em 10. Acontece que esse era o quadro, gente, antes da pandemia. Então, a questão de alfabetização nesse país, a questão de conexão desse estudante com a escola passou a ser mais desafiadora ainda. Infelizmente, a pandemia ela se torna, na verdade, uma grande ignição para a desistência, porque eu tenho um jovem que já não aprendia, num contexto em que ele passou a ter aulas virtuais, e olha que aqui, né, como a parceiros, por exemplo, que tem uma atuação muito profunda em São Paulo, São Paulo é um dos nossos 27 Brasis, né? Nós temos uma disparidade do ponto de vista de infraestrutura, de capital humano nas nossas redes públicas educacionais nesse país gigantesca. E, infelizmente, o nosso estudante da rede pública, ele foi o mais afetado nesse processo. Então, é importante a gente olhar para alguns indicadores nessa direção, né? Nós temos uma série de jovens, né, se a gente pegar ali, por exemplo, a pesquisa do Conjuve, ela apontava que 1/3 dos nossos jovens, aproximadamente, pensavam em deixar a escola,
por várias razões, né? Porque esse estudante já não aprendia, ele é inserido num novo contexto em que ele não tem o conjunto de instrumentais necessários, e aí eu gosto muito deste projeto oftálmico de vocês, porque eu acho que ele é um habilitador de cidadania. Ele é um projeto que é viabilizador de aprendizado e era uma cifra que estava escondida. Então, concordo absolutamente com o Jair. Vamos fazer a avaliação de impacto desse negócio para que a gente consiga advogar para que isso seja política pública nesse país. Porque se eu não consigo gerar esse conjunto de habilitadores para esse estudante, e a gente estava falando, né, de um contexto em que esse estudante, por exemplo, não tinha tecnologia, e isso é uma ignição de desistência, de abandono e consequente evasão, eu não tenho dúvida de que se você fizer um estudo profundo a respeito dessa questão oftálmica, nós vamos encontrar aí uma outra ignição importante de desistência, porque se o estudante não aprende, ele não consegue estar no mesmo nível da turma em que ele está inserido, muitas vezes é uma questão até de vergonha, ele não se sente confortável de seguir indo para a escola. Então, é importante que a gente olhe para isso. É importante que a gente olhe para alguns outros indicadores nesse processo, porque se a gente pegar o último Enem, ele, infelizmente, demonstrou que os nossos jovens deixaram de se inscrever, muitos deles porque não se sentiam seguros de que teriam o desempenho necessário e, portanto, desmotivação completa. Alguém mais inteligente que eu já disse que antes do estudante abandonar a escola abandona o estudante. Isso é um processo muito sério em que o nosso processo educacional, infelizmente, não olha para esse jovem e, infelizmente, não olha para o jovem que mais precisa. Então, a questão da equidade, muitas vezes, ela está no campo do discurso e ela não é levada para a prática na política pública brasileira. Nós temos o desafio de alfabetização, que eu estou aqui literalmente advogando com vocês, ele passou a ser mais sério no pós-pandemia, porque nós tínhamos esse quadro anterior em que, infelizmente, ao longo desse funil, nós tínhamos uma perda importante. O Instituto Ayrton Senna tem uma experiência muito grande em aceleração, em correção de fluxo, uma experiência histórica que levou uma série de municípios brasileiros a um outro patamar do ponto de vista de desempenho, e eu acho que está na hora de nós juntarmos forças nessa agenda, porque, Luiz Fernando, algumas pesquisas amostrais estão apontando aí um retrocesso de 10 anos em termos de desempenho acadêmico. É nós voltarmos ao IDEB de 2011. Se nós pegarmos a última pesquisa que o TPE divulgou ainda essa semana, essa realidade ela é mais dura para os 25% mais pobres do país. Então, nós temos um crescimento bem importante do número de estudantes que não conseguem ler e escrever adequadamente. Na verdade, eu não estou com o número aqui de uma maneira muito precisa, mas acho que a gente está falando alguma coisa quase como dobrar o número. Era 1 ponto alguma coisa milhão de estudantes, a gente está falando de 2,5 milhões aproximadamente, que não sabem ler e escrever, só que essa curva ela é mais cruel com os 25% mais pobres. Então, é exatamente esse estudante da escola pública, preto, pobre, periférico, que sofre um impacto maior de um momento como esse que nós temos. Então, a questão é como é que talvez nós poderíamos juntar forças, né? Assim como FEFIG, de forma brilhante, está liderando esse processo, a simples reunião dessas pessoas aqui, Luiz Fernando, já é per si um valor muito grande. Como é que nós conseguimos juntar forças em torno dessa agenda, da agenda de uma política pública de alfabetização que não precise de 10 anos para recuperar os 10 anos que potencialmente nós estamos perdendo de novo no Brasil tão desigual. Eu poderia arriscar aqui com alguma segurança que tem muitos territórios que perderão mais do que esses 10 anos em termos de desempenho acadêmico.
para que a gente consiga usar alguns princípios que estão na mesa aqui. A Paula, a Rafael e vocês mesmos aí do Instituto FEFIG trouxeram muito essa questão do olhar diagnóstico, do olhar de evidências, do olhar de KPIs. Então, como é que a gente consegue trabalhar com uma lógica de política pública de alfabetização em que nós consigamos ter um olhar diagnóstico dessas redes, em que nós consigamos ter um olhar objetivo de busca de correção dessa realidade, trabalhando pesadamente no referencial curricular para fazer essa correção, em que nós utilizemos ferramentas de gestão, como já citado aqui anteriormente, PDCA na veia, né, nesse negócio, porque nós precisamos fazer com que o gestor público ele tenha clareza do quanto as ações dele são capazes de transformar a realidade. Um pouco daquilo que especialistas em educação, como Andy Hargreaves ou Fullan, trazem, assim, de trabalhar o professional capital, de trabalhar o desenvolvimento do nosso educador. É preciso que a gente olhe aqui da centralidade que esse educador tem nesse processo de transformação. Eu tenho dito muito para a nossa turma lá no Instituto que não adianta eu trabalhar o desenvolvimento socioemocional do estudante se eu não trabalhei o desenvolvimento socioemocional do educador. Eu tenho que preencher essa caixa de ferramentas de uma maneira rápida para que este educador seja protagonista nesse processo. E, por fim, para que a gente consiga também, a partir aí de indicadores de desempenho, fazer um belo trabalho de monitoramento e avaliação e aprender com esse processo. Então, eu quis, nessa nossa conversa aqui, advogar um pouco por essa pauta, porque, assim como o Instituto FEFIG passou a trabalhar com o Instituto Ayrton Senna nessa temática de alfabetização e estamos discutindo exatamente a expansão disso, como é que a gente amplia esse alcance a partir dessa parceria, eu entendo que outros atores podem colaborar com as suas especialidades aqui. A nossa história, embora recente com o Instituto FEFIG, Bartô, ela é uma história de um sucesso muito bacana, né? Porque nós já estamos com vocês em 12 municípios, são quase 50 escolas, com um conjunto importante de educadores formados ali nessa escola, em que nós já estamos alcançando quase 5.000 crianças e jovens. Então, eu penso que a gente tem um potencial ainda gigantesco de crescimento e uma necessidade importante de coordenação desses nossos esforços, né? Da mesma maneira que o Rafael citou ali que a Parceiros tem uma dinâmica de governança muito próxima ao gestor público, nos nossos programas nós também já temos, mas o secretário é um só. Os desafios precisam ser trabalhados, né, Rafael, de uma maneira muito integrada, porque senão daqui a pouco nós temos 3, 4 reuniões de governança. Eu me reuni semana passada com o Ricardo Henriques, para quem eu dei consultoria durante um bom tempo ali no Instituto Unibanco. Eu falei, Ricardo, não tem o menor sentido, né? Você faz a reunião, eu faço a reunião, nós usamos os mesmos indicadores, nós usamos o tempo do mesmo secretário. Então, acho que a gente tem que trazer para cá um pouco dessa racionalidade que tanto nós vivenciamos no mundo privado, do ponto de vista dos processos, do ponto de vista do uso dos recursos escassos, e um desses recursos absolutamente finitos é a atenção desse gestor público. Como é que a gente consegue trabalhar de uma maneira sinérgica essa agenda para que a gente não disperse energia com programas que, ao invés de trabalharem com uma dinâmica cooperativa, colaborativa, acaba trabalhando com uma dinâmica competitiva. Então, é um pedido aqui aos parceiros e colegas para que a gente ajeite o nosso tempo, né, Jair, para fazer mais isso, para pensar como a gente se coordena lá na ponta, onde estamos todos nós nos mesmos territórios. Roberto, depois eu vou precisar pedir para o Bartolomeu passar seu telefone para mim, para a gente falar, mas você sabe que eu e a Vivi estamos no comitê de gestão, mas aqui em São Paulo a gente coordena bastante. Eu e a FEFIG, a FEFIG coordena para caramba, com o Itaú Social, com Natura, com Sonho Grande, mesmo com vocês, um pouco menos com o IAS mesmo, um pouco menos. Mas fora, acho que a gente
podia estabelecer um canal mais aberto de diálogo mesmo e aproximar. Eu acredito muito nisso. E a gente investe um tempo, né, Rafa, enorme com os parceiros, inclusive na ampliação das PEIs. A gente é o parceiro local da Natura e do Senhor Grande. Sabe, no Sul 2, a gente está com a Lema no Itaú Social. Quer dizer, a gente está bem com a FEFIG, a gente está em vários projetos juntos também. Quer dizer, eu acabei de colocar o tio Luiz aí num outro projeto também de coordenação numa Frente Paulista pela Educação. Quer dizer, a gente procura, de fato, integrar. Acabamos de participar segunda-feira, né, Luiz? Uma reunião com todos esses players. Aliás, a Viviane foi até convidada. Não sei, ela não pôde ir por alguma razão que nem sei. A Viviane está com uma questão de saúde, Jair. E a mãe dela sofreu uma queda. Então, teve alguns episódios nos últimos dias aí que fizeram a agenda dela ficar complicada. Vamos se falar, Roberto. Isso, perfeito. Adorei sua conversa, a sua postura. E, poxa, aqui todo mundo só quer eu, Luiz. A gente só quer a Fabiana, a Paula, todo mundo aqui só quer fazer a coisa funcionar, cara. Esse é o objetivo. E a gente está muito focado em tentar fazer isso acontecer em São Paulo. Então, tem ego, não tem nada. Estamos juntos, cara. Ótimo. Eu fico muito feliz, Jair. Arthur, você me passa depois o contato do Roberto? Adoraria. Beleza, obrigado. Ótimo. Perfeito. Outra Jair. coisa, já que eu estou falando aqui um pouquinho, só para terminar. Aliás, termina, Roberto, termina. Não, fica à vontade. Vamos interagir um pouco. A proposta é essa mesmo. Não, eu ia mudar de assunto, mas toca aí você. Não, então tá. Então me deixa só concluir aqui um pouco desse olhar desses programas de alfabetização que a gente tem trabalhado com a FEFIG e com algum bom potencial aí de expansão. A ideia por trás desses programas, elas partem, obviamente, de, né, um olhar mais amplo, né, de como é que a gente apoia juntos esses municípios na construção de ferramental para a implementação e para a gestão de política pública de alfabetização nesses territórios, como é que a gente envolve a rede nessa cultura de gestão de alfabetização, como é que nós levamos, por exemplo, uma figura que muitas vezes é esquecida nos programas ou não é trabalhada de maneira adequada, que é a figura do coordenador pedagógico, como é que a gente empodera este cara que tem um papel crucial lá na escola. Como é que a gente consegue, a partir disso, né, usar referenciais pedagógicos que sejam capazes também de ser um pouco mais ecumênicos, né, capazes de se adaptar às realidades curriculares de cada uma dessas redes, de cada método de alfabetização. Nós sabemos que, eventualmente, cada uma dessas secretarias tem as suas opções, então essa é uma questão crucial desse programa que nós trabalhamos com a FEFIG, e, a partir disso, esse acompanhamento dos indicadores. A partir daqui, né, eu acho que o que o futuro nos reserva. Primeiro é esse pedido para que a gente integre mais aquilo que o Instituto está levando para a FEFIG, aqui para a gente trabalhar em conjunto, que a gente integre mais com todos esses parceiros, e essa é um pouco a minha pauta, viu, Jair? Eu nasci cooperando, então não tem como ser diferente, e se o Instituto não está o suficiente em alguns espaços, a gente vai construir juntos esses espaços agora. A partir daqui, eu vejo que também tem outros espaços para essa parceria do ponto de vista metodológico também, Luiz Fernando. Como eu comentei com vocês no início dessa conversa, que um dos papéis do Instituto é um papel de empurrar a fronteira da ciência em educação. Então, nós estamos levando para São Paulo agora, como disse Jair, tem um momento de transição aí, né? Roscielli phasing out, Renilda potencialmente à frente ali, a gente não sabe exatamente como esse movimento vai acontecer, mas uma das coisas que nós estamos levando para a Secretaria de Educação é como é que a gente consegue ajudar o jovem na escolha do itinerário formativo do novo ensino médio. Então, tem um conjunto de instrumentais que a gente está trabalhando ali exatamente para isso,
E isso tem um desfecho muito importante, Luiz Fernando, naquilo que você colocou, que é estratégico para o Instituto FEFIG, que é este olhar para o mundo do trabalho, este olhar para a educação profissionalizante. As secretarias terão um desafio gigantesco no país para a implementação dos itinerários formativos no novo ensino médio, e uma das coisas que a gente precisa trabalhar pesadamente é como é que nós ajudamos o jovem nessa escolha e como é que nós transformamos isso em inteligência para que as redes consigam fazer um planejamento logístico que já não seria trivial na iniciativa privada, né, Jair? Implementar esses 5 itinerários formativos nas redes públicas, com escassez de recursos, escassez, né, de toda sorte, espaço físico, educador e etc., é um desafio gigantesco. E o Instituto está trazendo um instrumento nesse sentido e a gente já deve testar em 2 territórios esse ano. Então, tem um campo aí de colaboração também que a gente pode ter que vai ajudar as redes nessa implementação, que é inevitável e que talvez seja uma das belas notícias que nós tivemos no ensino médio brasileiro em termos de engajamento desse estudante que não se sentia conectado com a escola. Então, concluo aqui a minha fala, Bartô, é possível que eu já tenha, inclusive, passado do meu tempo aqui. Eu já ia puxar a sua orelha. A culpa foi do Jair, que me interrompeu, não foi minha. Nem falei nada. Jogando então para mim, obrigado, gente. Só queria contribuir. Eu estou no comitê de gestão também do Paula Souza, né, que eu falei aqui. Eu participei muito do novo TEC Integrado, que eu acho que o Roberto está falando também do resto do Brasil, né? Porque aqui em São Paulo está super bem encaminhada essa questão do quinto itinerário e está crescendo. Porque São Paulo tem o Centro Paula Souza, que é uma exceção no cenário da educação profissional no Brasil, né? O Paraná está fazendo um trabalho muito legal também, e Minas está começando a se integrar, vamos ver. Mas a gente tem acompanhado bem esse processo em outros estados também, mas fora, eu acho que o mais é São Paulo e Paraná mesmo, que estão na frente. Então, vale a pena, Bartô, se você quiser sentar um dia, conversar, pelo menos aqui em São Paulo, o que está rolando no técnico, tenho o maior prazer. Mas a grande também expert para falar disso é a Niane Inoue. Acho que vale vocês se aproximarem do Itaú BBA, porque é o braço do Itaú que toca isso, agora é tudo junto, mas a Ana Inoue que toca isso, está no nosso conselho também, e o Luiz conhece bem, eu acho que vale você se aproximar deles, porque eles estão com um trabalho técnico maravilhoso. E o alfabetização, o Roberto deve conhecer também o trabalho da Natura, né? Que o foco da Natura é exatamente esse, médio e alfabetização. E no médio eles estão focando muito nas PEIs, com um sonho grande. Eu acho que essa articulação é fundamental das organizações. Sim. Acho que a gente já sai com um encaminhamento muito interessante aqui do nosso webinário. Vamos, com certeza, aí também, sendo um dos nossos objetivos, puxar essa agenda, a gente se integrar. Acho que é muito interessante para gerar um impacto maior. E aí tem uma experiência, Jair, que eu acho que você traz, já conectando aqui com o Cláudio, que vai ser o nosso próximo palestrante, que é como a gente expande experiências de sucesso no estado como São Paulo, onde as ONGs estão se articulando e tudo mais, e é um aprendizado para outras redes de ensino, para outros estados. Então, acho que isso é bem interessante e é também um dos nossos objetivos. Nesse sentido, eu chamo, né, o Cláudio, nosso palestrante, que vai trazer um pouco da experiência que nós tivemos com a implementação de um projeto voltado para o ensino médio profissionalizante em um contexto de pandemia. Então, além de todo o contexto de dificuldades e desafios que nós já temos conhecido bem, a pandemia trouxe alguns outros elementos. Cláudio, peço a você que conduza agora esse momento. Eu só vou ter que me despedir. Eu adoraria ouvir o Cláudio. O Ivonci, adoro ele, e a Evelyn era a nossa conselheira, né? Cláudio, você deve saber. Sim. Ele está fazendo uma falta louca, uma pessoa maravilhosa, mas eu vou precisar me ausentar. Mas depois você me manda, se tiver alguma coisa, eu adoraria conhecer mais o que a Fundação IOSP está fazendo. Luiz, obrigado, Bartô, obrigado por tudo, cara. Um abraço. Valeu. Se quiser, vai ficar disponível depois no site, vai ter a gravação total dessa live. Cláudio, contigo. Obrigado, Bartô, obrigado, Eli, obrigado, Luiz Fernando. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. A parceria com a FEFIG é uma parceria
muito interessante para a gente, muito bacana, porque permite que a gente possa sonhar e fazer desse sonho uma realidade. Então, para mim é uma grande honra ter sido convidado para aqui falar com vocês. E eu queria começar a falar, eu vou dividir um pouco aqui uma apresentação com vocês. Não sei se vocês estão vendo a apresentação, está todo mundo enxergando? Perfeito, perfeito. Tá. Eu vou começar contando o que é a Fundação IOSC, que eu acho que nem todo mundo conhece, mas nós somos uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos, fundados em 89, e desde lá a gente trabalha com dois produtos, dois programas. O primeiro é relacionado a alunos do ensino médio da rede pública, e o segundo, formação continuada de professores de arte. Então, o Formare e o Arte na Escola, aí com impacto de mais de 12.500 pessoas por ano, impacto virtual muito grande no Brasil inteiro, também Brasil, México e outros países da América Latina. Em relação ao Formare, que é o projeto em que a gente trabalha com ensino profissional, e é o projeto que foi a raiz da nossa parceria com o Instituto FEFIG, ele é um programa que já nasce na inovação. Primeiro, porque a gente trabalha somente com jovem de baixa renda, jovem que vem de família com a renda média per capita Acho que não está familiar. projetando, não está andando a apresentação, viu, Cláudio? Está ainda Não só está, Paula? Não. Ela Eu está... vou ter que Isso. Eu acho que... vou ter que tirar aqui do Ou projetar, né? do modo de apresentação. Ela não está no modo de apresentação, é isso? Ela está... Não, agora ela está... às vezes dá problema no modo de apresentação. Mas, enfim, só retomando, a gente trabalha exclusivamente com jovem em situação de vulnerabilidade social. São jovens que vêm de família com, no máximo, um salário mínimo de renda média per capita familiar. A gente trabalha os funcionários da empresa como educadores voluntários, porque a gente quer ensinar formas de competências do mundo do trabalho, então a gente acha que essas pessoas são fundamentais. E terceiro, toda a formação é dada dentro das empresas. E aí, nesses últimos anos, a gente tem tido muito sucesso. Acabamos de fazer uma pesquisa de egressos, que terminou agora em dezembro do ano passado, e tivemos 93% de inserção no mercado de trabalho. Isso, para a gente, é extremamente relativo. 93% dos egressos do Formare, que nós temos 33 anos de atividade, com mais de 23 mil jovens formados. 93% deles estão formalizados no mercado de trabalho. Isso, para a gente, é um indicador de resultado absolutamente relevante para a gente, porque temos uma metodologia diferenciada. Porém, quando a gente se depara com a realidade do Brasil, com a realidade socioeconômica do Brasil, a gente vê que esse programa, ele é um programa que ele é feito direto com a empresa e ele, apesar de os jovens terem que continuar dentro das escolas públicas, a gente não tinha uma ligação muito forte com as escolas. E aí entra uma grande oportunidade, que é a Base Nacional Comum Curricular, o 5º itinerário formativo, como muito bem falou o Roberto agora, trazendo essa nova possibilidade. Vem também uma obrigatoriedade das escolas em trabalharem o projeto de vida e trabalho, que é algo muito importante, as escolas não sabem como trabalhar isso, e a gente já faz isso há 33 anos dentro da nossa formação de jovens. E aí, conversando com o Luiz Fernando, com a Eli, com o Bartô, enfim, a gente mostrou para eles um projeto ambicioso que a gente tem de levar o itinerário formativo para escolas do Brasil inteiro, de forma online, digital, sendo que um pedaço desse projeto seria começar com o projeto de vida e trabalho, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil é que os jovens não conseguem planejar o seu futuro, eles não conseguem se sonhar, né, como diz o próprio documentário que o Instituto Unibanco lançou, né, Nunca Me Sonharam, os jovens também não se sonham, porque, somente na baixa renda, somente porque as pessoas que estão ao redor desse jovem, família, comunidade, escola, não faz com que esse jovem se empodere para explorar todo o seu potencial. E foi aí que nasceu o nosso projeto junto com o Instituto FEFIG, que é o projeto Mentorare. O que é esse projeto Mentorare? O Mentorare é um aplicativo gamificado que vai ajudar esse jovem a desenhar o seu próprio projeto de vida e trabalho dentro da escola,
por meio de mentoria ou no autoinstrucional. Então, quando a gente apresentou esse projeto para a Eli, para o Bartô, para o Luiz Fernando lá atrás, a gente achou que era uma oportunidade muito bacana. 2021, a pandemia acontecendo, o pessoal tendo aula à distância, com todos os percalços que as redes públicas enfrentaram. Por que a gente não poderia ajudar essas escolas a se prepararem e a começar a entregar um pedaço da Base Nacional Comum Curricular obrigatória, que era o desenho do projeto de Vida e Trabalho? Então, a gente foi testar alguns conceitos dentro desse projeto. Primeiro, a gente queria ver o impacto das trilhas autoinstrucionais, em que o jovem não tem um mentor, comparado com as trilhas mentoradas, ou seja, o jovem teria alguém por trás para estimulá-lo, para poder trocar algumas ideias. Nós trouxemos, então, mentores, alguns mentores de empresas parceiras que passaram por uma formação e que atuaram com esses jovens. A gente fez o match dos mentores com os jovens por meio de interesses comuns, né? O que o jovem gostava, o que o mentor gostava, para que fosse mais fácil o diálogo entre eles. E, no final, o aluno sairia com um portfólio, né, do que ele gostaria de ser nos próximos anos, a partir do conhecimento dele, adquirido, desenvolvido, a partir do conhecimento da comunidade e a partir do relacionamento dele com a comunidade. E, a partir daí, juntando, como eu falei anteriormente, com a Base Nacional Comum Curricular, que passa a exigir que todas as escolas de ensino médio do Brasil ofereçam a esses jovens uma formação em relação ao seu projeto de vida e trabalho. Bom, nasceu, então, esse piloto, Mentorar IFEFIG 2021, cujo objetivo era ajudar a reduzir a evasão escolar em escolas públicas de ensino médio. A gente sabe que esse é um indicador absolutamente chocante no Brasil. Quando a gente compara o Brasil também com outros países, a gente vê que isso é absolutamente chocante, não tem outra palavra. Mais ou menos 50%, 52% dos jovens que terminam o Fundamental 2 no Brasil não terminam o ensino médio, por diversas razões. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente mantém e tenta reduzir a evasão escolar, faz com que o jovem se mantenha na escola e participe do nosso programa. Esse foi, mais ou menos, o arcabouço do projeto. Então, o desafio inicial era ofertar 35 mil vagas. A gente conversou principalmente com a DR Sul 3, e eles nos pediram 35 mil vagas. Nós nos preparamos para ofertar essas 35 mil vagas, com cadastro de 5 mil jovens no Brasil inteiro na trilha autoinstrucional, e a nossa meta era alcançar aí 2 mil inscritos. Tivemos um resultado muito bom, com 1.700 jovens inscritos. Tivemos a segunda meta, que era de selecionar 250 jovens da região Sul 3 para mentoria e recebimento de bolsa auxílio alimentação de R$100 por mês. Tivemos 260 cadastros realizados, né, de jovens interessados em participar do projeto. Tínhamos uma meta de captar 250 mentores, né, para trabalhar com esses jovens, entre ex-jovens, pessoas que estão atuando no mercado de trabalho, educadores voluntários e outros profissionais inscritos. Fechamos o projeto com 257 inscrições, então tivemos um sucesso muito grande. É até interessante ver a movimentação da sociedade civil organizada em termos de mentores querendo trabalhar nesses projetos, né, e os jovens também querendo ser mentorados. E, por fim, como não podia deixar de ser, uma avaliação de impacto quantitativa com um dashboard, criando aí uma teoria de mudança desenvolvida com o plano CDE, que foi entregue no final de 2021, começo de 2022, para que a gente possa fazer a avaliação de impacto. Então, esse era o arcabouço do projeto, aquilo que a gente se propôs a construir através de reuniões semanais, mensais, acompanhamento, muito bate-papo com as escolas, mas esse era basicamente o arcabouço do projeto. Eu queria trazer aqui algumas percepções dos jovens, porque uma coisa muito relevante para a gente, e que a gente combina muito com o Instituto FEFIG nesse sentido, é que a gente gosta de ouvir a ponta, a gente gosta de ouvir o jovem, a gente gosta de estar lá com eles. Então, o que eles falaram por meio desse relatório final? Primeiro, a gente tem um depoimento de uma jovem dizendo que era muito tímida e que não ia nem falar com a entrevistadora, como ela estava fazendo agora. Aprendi que falar com as pessoas não é um bicho de 7 cabeças. Então, esse é um depoimento muito importante para a gente. Um outro falou: eu estava na dúvida em tentar ingressar numa faculdade de ponta e outra mais fácil. Com a mentoria, decidi tentar a USP, porque se eu não passar, eu vou para outra. Eu sou jovem, eu tenho tempo,
Então, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. Então, esse empoderamento para a gente é muito importante. O outro jovem falou, não sabia se queria engenharia ambiental ou relações internacionais, mas coloquei tudo no papel e decidi relações internacionais porque tem mais campo de trabalho. Então, você já, por meio da mentoria, abrindo a cabeça desses jovens. O outro falou, eu me cobro muito, aprendi a ser mais paciente comigo mesmo. Um outro aprendizado relevante. Eu sou muito competitivo, mas também sou cristão, da igreja, e aprendi que precisa equilibrar essas coisas. Isso é muito bacana, colocar essa reflexão, né, dentro do dia a dia dos jovens. E um último, o mais importante foi aprender a me organizar, a traçar metas, a ter um objetivo. Porque, como eu falei anteriormente, esses jovens não estão acostumados a se pensar, a refletir a sua realidade e refletir o seu futuro. Então, eu gosto de começar sempre com essas percepções dos jovens, porque a gente existe por causa deles, né? Então, isso para a gente é muito relevante. Queria trazer aqui um dos resultados importantes que a gente obteve no final do nosso projeto, em termos da carreira deles, né? Como é que se deu a evolução de determinados componentes que são muito, muito importantes nos nossos indicadores. Nós fizemos um levantamento no início do programa e um levantamento no final do programa. Então, como é que esses indicadores eles permaneceram? No primeiro, a primeira vez que os jovens responderam sobre você já sabe no que você quer trabalhar? A gente teve 42,9% dos jovens dizendo que sim, e no final tivemos 54,6%, ou seja, 11,7 pontos percentuais, né, acima do que estava no começo do curso. Então, a gente já vê aqui no desenvolvimento das distribuições percentuais um ganho muito grande na definição daquilo que ele quer fazer. Uma outra pergunta foi, você já consegue ver um caminho para o seu futuro profissional? A gente percebe a mesma coisa, muitos jovens já mais estruturados, e a gente está falando de um projeto de 3, 4 meses, ou seja, é um projeto que a gente trabalhou aí 30, 40 horas, não era um projeto tão robusto assim, mas com resultados absolutamente expressivos em relação ao futuro profissional desses jovens. A gente passou de 47% para mais ou menos 54%. Né? E um último indicador, você acredita que para chegar a um bom emprego, você deve investir nos estudos? A gente passa de 70,5% para 84,9%, 14,4 pontos percentuais acima, em termos de percepção desses jovens, em relação à importância do estudo na consecução de um emprego de qualidade. Então, eu trouxe aqui alguns resultados, que são os resultados que foram mais evidentes e mais interessantes em cima desse projeto. Esse projeto Mentorare, como eu falei anteriormente, é um projeto que faz parte de um projeto maior, que é um desafio muito grande. Nós temos hoje entre 15 a 17 milhões de jovens sem no Brasil, sem estudo e sem emprego. E como é que a gente oferece uma oportunidade de qualificação profissional para esse jovem, o sem, mas também para o jovem que está hoje matriculado no ensino regular, através do 5º itinerário formativo, para que ele não abandone a escola e saia do ensino médio das escolas públicas com o diploma da escola e uma qualificação profissional inicial. Essa é a nossa visão para os próximos anos, para os próximos meses, e a gente acredita que tem um trabalho muito grande a desenvolver junto com o Instituto FEFIG nesse sentido. Mais algumas percepções qualitativas espontâneas dos jovens, né, em relação às suas próprias características comportamentais e contribuições sobre a carreira. Os jovens foram unânimes em apontar que a maior contribuição do Mentorare diz respeito à carreira deles. Eles conseguiram definir melhor a faculdade que querem fazer, pensar nos prós e contras, nas diferentes possibilidades e elaborar planos mais ambiciosos, ou seja, se sonhar a partir do seu potencial e do seu interesse, e não do que a sociedade, ou a escola, ou a família, ou os amigos pré-definiram para esses jovens como o máximo aonde eles podem chegar. Então, isso é um resultado bastante relevante para a gente. O segundo, o autoconhecimento é citado como um ganho, pois não é um tema de cotidiano para os jovens. Os jovens não têm costume de se autoestudar, de se autocompreender, né? Então, houve até um certo estranhamento em relação a discutir, se pensar, né? e trazer parte dessa realidade do autoconhecimento para dentro das rodas de conversa da família, da escola, dos amigos e por aí vai.
Buscar um equilíbrio entre o pessoal e o profissional também é super importante. Maior tolerância consigo mesmo, se cobrar menos. A cobrança em cima desses jovens, por parte da família para trazer renda, por parte dos amigos para conseguir um emprego, né, para poder se realizar plenamente, isso é muito grande. Então, esse equilíbrio em se cobrar menos foi outro ganho do programa, e ter mais autoconfiança em relação a tentar o que ele realmente deseja, não o que é o caminho mais fácil. Hoje em dia, a gente tem muito depoimento de jovem que fala, olha, se eu não tivesse entrado no programa de qualificação profissional como o da Fundação IOSP, no caso, como o Mentorare, eu seria a mesma coisa que o meu pai foi, que o meu tio que o meu avô foi, e eu não pensaria maior do que isso. Então, isso é muito, muito importante, ganhar essa autoconfiança para persecução dos seus sonhos. Habilidades comportamentais, diminuição da timidez, porque você teve interação com mentores, com pessoas do mercado de trabalho, e que eles viram que eram pessoas como eles, e que também tiveram dúvidas como eles, e que chegaram aonde chegaram porque conseguiram superar essas questões. Então, isso apoiou muitos jovens a se abrir para ouvir ideias diferentes, aquilo que eles estão acostumados a ouvir, e também conseguir se organizar mais. Imaginar que é possível traçar meta e que é possível correr atrás dessas metas, e é possível que essas metas sejam tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Esses foram alguns ganhos que foram relatados para a gente de maneira espontânea. Alguns aprendizados que a gente teve. Primeiro, eventos síncronos com jovens são muito importantes. A gente deixar o jovem só no autoinstrucional não funciona. Ele tem que ter a interação com alguém do outro lado. Essa interação pode ser 1 a 1, mas também deve ser coletivo. O jovem gosta de trocar ideia com outros jovens. Eu já junto aqui o número 1 com o número 4. Essas mentorias podem e devem ser coletivas. Atuar com entidades localizadas no território, que estão lá presencialmente, que conversam com esses jovens, que entendem a realidade deles e que presencialmente podem trazer esse jovem de volta para o programa, no caso de evasão. Isso é um aprendizado muito grande para a gente. É fundamental envolver os professores das escolas públicas. A gente teve muita conversa com a DR Sul 3. O Instituto FEFIG, o que a gente entende hoje de educação pública, a gente deve ao Instituto FEFIG. Foi um aprendizado absurdo que a gente teve com a Eli, com o Bartô, com o Luiz Fernando em relação ao dia a dia da escola, que não é um métier muito próprio da Fundação IOSP. A gente trabalha muito com formação dentro das empresas. Então, essa descoberta de lidar não só com o líder da escola, né, com o diretor regional, mas também o diretor da escola, coordenação de ensino, coordenação pedagógica, o professor e o aluno, envolver todo esse ciclo, todas essas camadas de decisão, foi um outro aprendizado muito grande. E eu, para finalizar a minha apresentação, gostaria de dizer que a gente testou vários aspectos, testou bolsa, pensamos em cesta básica, pensamos em dar conectividade para o jovem, aparelho, dispositivo, pensamos em uma série queríamos cercar o jovem com todas as possibilidades possíveis, mas, ao fim e a cabo, o que efetivamente motivava esse jovem em relação ao engajamento digital era uma oferta real de emprego. Né? É muito difícil garantir o engajamento digital de um jovem que já está, de uma certa maneira, esgotado, com todo o ensino acontecendo à distância, com aulas remotas, ou seja, a gente enfrentou uma dificuldade em relação ao engajamento e a gente viu que o que os jovens efetivamente estavam buscando era um emprego no curto prazo, porque tinham que trazer renda para casa. Então, muitos deles, inclusive, eu fui mentor, trabalhei durante 3, 4 meses no projeto. O meu jovem foi um grande exemplo. O jovem, ele foi empregado, ele conseguiu, estava no último ano do ensino médio, no 3º ano, ele recebeu um emprego para ser CLT, ele falou, olha, infelizmente eu vou ter que sair do programa porque eu consegui um emprego, agora eu vou estudar à noite e não tenho mais 1 minuto para me dedicar a nenhum outro programa. Então, esse foi um grande aprendizado que a gente teve. E eu estou muito feliz, toda a organização está muito feliz de ter trabalhado com o Instituto FEFIG, e a gente agora está aberto para pensar o que mais a gente pode fazer, né, para essa sociedade tão carente que a gente tem aqui no Brasil, em relação à implantação do ensino profissional, pensando pequeno, pensando grande, testando pequeno e escalando rápido, porque o desafio está posto e ele é muito necessário.
Então, muito obrigado. Valeu, Cláudio. Obrigado. O adiantado da hora, só agradecer aos palestrantes. Vou passar aqui para o Luiz Fernando, em nome aqui do Instituto FEFIG, já passando para ele. Agradeço a todos vocês por estarem conosco até agora, né? Passou das 7 horas. Para nós, estamos muito felizes em realizar esse evento. Luiz? Olha, então, esse foi o nosso primeiro webinar, assim, foi, do nosso ponto de vista, um espetáculo. A gente está, assim, até emocionados de como foi bacana. A gente tão legal contribuiu e vendo, né, as experiências de cada coisa que a gente fez também dá mais orgulho ainda e mais vontade de fazer muito mais coisas, né? Então, assim, a gente queria agradecer demais a todos vocês, ter essa audiência tanto tempo assim. Pô, a gente que tem um pouco de experiência, a gente sabe que é de Madureira. Então, assim, queremos agradecer muito a todos, principalmente os palestrantes, que, na verdade, não são palestrantes, são nossos parceiros que vieram dar o seu testemunho do que a gente fez, que a gente tem certeza que é só o começo, gente. Então, assim, de coração, muito obrigado. Esperamos que o próximo webinar a gente faz mais curtinho para tudo aguentar mais. A gente promete. Mas, assim, com mais coisas e tudo, enfim, é uma gratidão muito grande. E, gente, tem muito mais para fazer, mãos à obra. Tudo Muito de bom. obrigada. Valeu, pessoal. Viu? Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Parabéns. Roberto. Obrigado. Parabéns. Bartô, faz a foto de todo mundo aí, Bartô. Vou fazer. Eu tiro aqui. Faz o print aí com a foto. Pode tirar também. Obrigado a todos, viu, pela oportunidade. Valeu, gente. Foi ótimo. Tchau. Muito Colaboração. obrigada. Um abraço. Obrigada. Tchau, Obrigado, gente. gente. Obrigada, abração. parabéns.